Olá, olá pessoal, tudo bem? Bom dia. Hoje nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente. Assim que eu acordei, eu senti que eu deveria fazer uma tiragem sem opções e o tema seria guiado pela espiritualidade. Confesso que é novo para mim, não sei o que vai vir pela frente, vai ser um desafio, talvez, ou não. Mas eu senti muito presente uma ancestralidade. Eu falo, até me emociono, porque eu senti a presença da minha avó. E eu tenho uma estatueta dela, uma imagem, na verdade, que era dela de Imaculada Conceição. E eu senti que ela deveria estar presente aqui ao lado, nesse momento de fazer a tiragem intuitiva. Senti também que haverá uma cura muito grande nessa mensagem. Sei que também parte dela será para mim, porque afinal de contas eu também me identifico muito com as tiragens que eu ponho aqui na mesa. Eu sei que o canal ele ainda não tem uma visibilidade tão grande e de toda forma não importa. Se eu ajudar uma pessoa com essa mensagem aqui, eu vou ficar muito grata a Deus, porque eu sinto que esse é o meu propósito. Com certeza eu vou chorar durante essa tiragem, porque eu já tô chorando agora. E eu sinto que vai vir uma mensagem muito forte. Não sei pra quem, não sei o porquê, mas se tem uma coisa que eu aprendi, é que existem muitas coisas que não precisam entender o porquê e o motivo, né? Tudo é guiado por Deus, pela espiritualidade. E eu sinto muita gratidão por começar esse trabalho. E vamos lá, né? Chega, senão eu vou começar a chorar. Eu agradeço a espiritualidade que me acompanha, a espiritualidade de vocês. Eu peço permissão para poder acessar essa energia e peço que Deus guie as minhas palavras, as minhas mãos, para que eu possa ajudar muitas pessoas com essa mensagem. Gratidão, universo. Vamos lá. Eu senti que eu já deveria embaralhar, né? Então as cartas já estão embaralhadas. Fui só ajustar a câmera aqui. Vamos lá, universo. Sobre o que nós vamos falar? 6 de paus. A sacerdotisa. E o julgamento. Aqui nós estamos falando sobre pessoas que talvez não se sentissem merecedoras da vitória. Pessoas que carregam uma essência dentro da espiritualidade muito forte. Vocês têm uma espiritualidade muito aguçada, só que ao mesmo tempo que é aguçada, é sutil. Ela não é de uma percepção de vocês, porque vocês tinham isso muito oculto dentro de si, sem considerar que o significado da carta em si, mas observando a imagem, vocês veem que a essência de vocês, ela é tão grande que ela se expande. E isso mexe com o coletivo, ou seja, pessoas próximas a vocês, né? Então, isso
trazia através dessa essência pura de vocês, quando vocês estão nas suas verdades, né? Na verdade de vocês, na essência de vocês, vocês se sentem vitoriosas. Só que sem aquele orgulho, sabe? Aquele sentimento de só sou assim. O que mais, universo? Vocês têm um poder de manifestação muito grande. Vocês têm tudo em mãos para poder co-criar o que vocês desejam. E é que eu sinto muito que o mago com a sacerdotisa é quase como que vocês tivessem a possibilidade de transformar vidas. Sabe aquele momento em que você não espera que aquela pessoa confie em você, mas porque você não tem tanta intimidade, aí de repente uma pessoa, eu vejo uma pessoa num ponto de ônibus e várias pessoas, eu falo várias pessoas porque isso aconteceu mais de um momento, né? Não necessariamente no mesmo dia, mas ao longo da vida, ao longo da rotina de vocês, por exemplo, em um ponto de ônibus, eu não sei para quem é essa mensagem, mas deve ressoar com alguém. Uma senhora procurou vocês no sentido de se sentiu aberta a contar sobre a vida. E em poucas frases você conseguiu tirar um peso dessa pessoa. Isso aqui é uma leitura muito profunda, hein? Fala sobre espiritualidade, sobre propósito de vida, sobre essência, insegurança. Falando em insegurança, 2 de ouros, 3 de paus aqui. Sinto muito que essa essência vibrante que vocês têm deixa vocês em uma insegurança tão grande, porque a verdade é que a sociedade atual, ela tende a nos reprimir, né? Então, quando alguém se destaca, quando alguém tem elementos, ou todos os elementos, quase que quando a pessoa é completa e tem consciência disso, ou muitos não têm consciência, mas o espírito é tão grande, o propósito de vida é tão grande que se expande, você ficar pesando a cada momento. Isso aqui eu deveria fazer, isso aqui eu deveria seguir o meu instinto. Só que quando você tem um propósito latente, principalmente para trabalhar com a espiritualidade, não necessariamente trabalhar é fazer parte de alguma religião ou trabalhar financeiramente com a espiritualidade, quando você tem um propósito de mudar vidas, é isso que eu quero dizer. Você se depara com um novo horizonte à sua frente. É algo que quase que dá medo, né? Só que eu sinto muito que vocês têm uma espiritualidade que acompanha vocês para poder ajudá-los nessa missão aqui. Vamos lá, universo, o que mais eu posso dizer para essas pessoas? Todo momento que vocês se sentiam realizados, aqui a gente consegue ver uma pessoa se sentindo realizado através do financeiro, principalmente. A tendência é, infelizmente, a gente atrair muitas pessoas sorrateiras, por assim dizer, né? E aqui me chamou muita atenção esse corvo aqui. Esse corvo, o corvo, na verdade, ele representa um elemento que
pode fazer uma ponte entre dois mundos, né? O nosso mundo material com o mundo espiritual. Em algumas culturas, claro que a explicação é muito mais ampla do que essa, mas em resumo, para colocar no contexto aqui da tiragem, da mensagem, é essa. Eu sinto muito que havia pessoas, situações que levavam vocês a ambientes não tão positivos para a essência de vocês, mas isso aqui faz parte do propósito de vocês, porque eu tenho para mim que Deus nos colocou aqui na Terra de formas diferentes para que possamos aprender uns com os outros, né? Tem que ter um motivo para a gente estar aqui. E, ao meu ver, para que a gente consiga encontrar um equilíbrio e respeitar as diferenças e aprender uns com os outros. Então, o papel de vocês aqui, parte do propósito de vocês, é ensinar as outras pessoas através dessa luz que vocês têm, através da força que vocês têm para dividir com outras pessoas, porque aqui você vê uma expansão muito grande. É uma pessoa que não cabe em si de tanta felicidade. E quando essa pessoa não se importa com o que os outros pensam, essa luz irradia e contagia outros. E essas pessoas sorrateiras se sentem incomodadas com toda certeza, faz parte. Mas, querendo ou não, quando vocês tocam na vida das pessoas, elas não vão ser mais as mesmas. Podem não mudar, porque é muito difícil você mudar. Na verdade, há quem diga que não se muda o outro, né? Para mudar o mundo, você precisa mudar a si mesmo. E eu acredito muito nisso. Tudo é questão de manifestação. De repente, você pode manifestar um mundo melhor à sua volta. Que mais? Rainha de Paus. Sempre me chama a atenção essas cartas mais vibrantes, com figuras mais felizes. Rainha de Paus representa vocês, a essência de vocês. Vocês têm a essência do fogo muito presente em vocês. Se vocês não forem de signo de fogo, isso pode ser para alguém que de repente precisava de uma confirmação para saber se essa leitura é para ela. Se vocês não tiverem o signo solar de Áries, Sagitário ou Leão, tem algo muito significativo no mapa astrológico de vocês. Então, a Rainha de Paus, ela é uma figura expansiva, ela é sedutora, ela não tem medo, ela é destemida, ela não vai a uma situação de forma imatura, como um cavaleiro ou um pajem, de forma muito sem pensar. Ela é um pouco mais comedida, mas ainda assim, sendo comedida, ela não se priva de vivenciar as situações que importam para ela. Aqui, o Imperador. Há também quem diga que a figura do Rei de Paus, ele é similar ou traz praticamente a mesma essência do Imperador, né? O Imperador, se não me engano, essa carta ela representa o signo de Áries, né? É o arcano que representa o signo de Áries. Só confirmando aí muita presença de um signo de fogo, ou esse espírito vibrante que vocês têm e que ajuda tanto no propósito de vida de vocês. O Imperador, ele é um estrategista. Até que essa figura, ele tá segurando, né, a figura do rei do xadrez. Sejam estrategistas. Não se distraiam. Não criem autossabotagem. Não deixem o propósito de vocês
ser apagados por inseguranças ou por outras pessoas. Rainha de espadas. Seja como rainha de espadas, ela olha para o horizonte, mas essa postura dela traz muita firmeza. Muitas vezes, a chave aqui para retornar vocês para o centro é usar a racionalidade madura. Porque tem racionalidade que, por exemplo, um pajem, né? Ele ainda assim, por mais que ele tenha a tendência de ser racional, um pajem de espadas, ele é muito imaturo, ele ainda tem a necessidade de aprender em essência até atingir a maturidade de uma rainha. Cavaleiro de espadas, é o que eu tô falando agora. Ele também é um pouco mais maduro do que o pajem de espadas, mas ainda assim, quando ele vai pra briga, ele vai cego. Então, esse eu sinto que é o lado sombra de vocês. Quando vocês estão desestruturados, é como se viesse uma venda nos olhos de vocês e vocês vão assim, que nem veem o que tá pela frente, nem conseguem perceber quais serão as consequências do que vocês fizerem ou falarem. Muito cuidado, porque esse poder, por assim dizer, né, essa essência expansiva que vocês têm, como a gente como a gente vive em uma 3D ainda, né, em uma dimensão dual, onde existe 2 pesos, 2 medidas, sempre vai haver luz e sombra, é importante que vocês tomem consciência do lado sombra de vocês. Tem muitas pessoas que têm medo de tiragem de lado sombra. Eu confesso que é uma coisa que eu gosto muito. Eu tenho alguns decks, inclusive, que falam sobre isso. E eu fico um pouco reticente em tirar, porque eu sei que não é todo mundo que vai se identificar, e o lado sombra você tem que tomar muito cuidado, porque não é sempre que as pessoas estão prontas para poder ouvir certas coisas. Então, essa informação que eu estou dando agora também vai ajudá-los a perceber mais quando e o que vocês devem falar, quando é o momento de falar. Vocês devem seguir muito a intuição de vocês. Vocês são seres muito espirituais. Muitos aqui, por estarem inseguros, né, com relação à sua essência, muitas vezes chega algum tipo de pensamento que é a intuição de vocês alertando sobre algo, aí vocês falam, não, isso é coisa da minha cabeça. E aí depois bate o arrependimento e fala, putz, eu devia ter escutado, né? Então é mais ou menos isso. Escutem a essência de vocês, a intuição de vocês, porque pode haver momentos em que vocês falem coisas que são verdadeiras, mas que a pessoa não deveria ouvir naquele momento. Ela não estava preparada. Então, muito cuidado. É literalmente aquilo que tem no filme do Homem-Aranha, né? Nem sei porque que eu tô falando isso, mas com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, é uma brincadeira, mas que no fundo tem muita verdade. Então, quando a gente tem um propósito tão sério de mexer com vidas, por exemplo, o que eu estou fazendo agora, é necessário que a gente leve a sério, a gente tenha um respeito, um acolhimento pelos outros e principalmente por nós mesmos. Então, você tem que saber que você já está pronto, você está preparado. Só que é muito importante que vocês não se percam no propósito de vocês, com pensamentos intrusivos, com autossabotagem, porque isso pode ou fazer com que vocês falem e façam coisas que venham a magoar ou até atrasar, digamos assim, vidas, ou pode ser que vocês
tenham sido enviados para ajudar pessoas com pequenas palavras, porém, por conta da insegurança de vocês, pode ser que vocês deixem de ajudar aquela pessoa. Então, é difícil, mas saibam separar. Tá na essência de vocês, vocês não estão sozinhos, vocês têm uma espiritualidade muito presente. Aqui, Pajem de Pentáculos e o Mundo. Aqui, nesse momento, eu sinto que são vocês. Pajem ainda está no início da jornada. E ainda mais esse pajem, que inclusive ele é um pouco mais demorado que os outros, né? O naipe de ouros, ele representa uma presença no material, e o material costuma ser demorado, pesado, né? Remete a ouro, a algo que é muito mais fixo do que os demais. E se você olhar para o lado da necessidade de uma evolução, para que você inicie um novo ciclo, essa demora, ela é importante e necessária, porque é melhor você aprender no devido tempo do que você acelerar as coisas e desandar tudo. Então, vocês estão iniciando um novo ciclo na vida de vocês, um novo ciclo extremamente espiritual, e isso aqui vai transformar não só a vida de várias pessoas, mas a vida de vocês. Principalmente a vida de vocês. Tudo é uma troca, né? O universo, ele gosta muito de equilibrar as coisas. Uma pausa para uma água aqui. Essa fase de mudança, essa fase de transformação, vocês podem perceber que vocês têm buscado cada vez mais vídeos voltados para a espiritualidade. O YouTube mesmo, de repente, você tá ali olhando alguma opção de vídeo e vem alguma mensagem espiritual, seja ela de qualquer religião que for, vem parar na tela de vocês, né? É incrível como o universo, ele usa os recursos, ele usa pessoas para fazer com que a mensagem chegue até nós, né? Nossos mentores espirituais, eles costumam, experiência própria, fazer com que a mensagem chegue até nós de todas as formas. Nossa, deu até uma tontura agora. Gente, que energia forte. Aqui é o fim de um ciclo de pensamentos exaustivos, né? Vocês tinham um período da vida de vocês que vocês pensavam tanto sobre isso, até que os 5 de espadas, vocês viviam armados. Era como se vocês esperassem ataque de todos os lados. E quando vocês sabiam que tinham a razão, mas aí, por conta do ambiente que vocês vivenciavam, esse sentimento de vitória não era igual a esse 6 de paus. Comparar as duas cartas. Olha a postura de que representa uma vitória não gloriosa, vamos chamar assim, e essa como uma vitória gloriosa. Qual das duas energias vocês querem sintonizar? Obviamente que essa. Então, essa energia aqui, graças a Deus, ela já tá indo embora. Vai demorar um tempo? Demorar um tempo. Pajem de Copas. 8 de ouros e 6 de ouros. Olha, aqui eu sinto que vocês vão ter a ajuda de uma pessoa bem jovem. Não necessariamente pro amor, tá? Mas vai ser uma pessoa muito amorosa. Me chamou muita atenção isso aqui também, ó.
Não sei se vocês conseguem ver essas duas mãos juntas, assim, formando o coração. São pessoas que vocês têm uma ligação de gratidão. É tão especial e é uma pessoa que costuma ser muito... ela é muito sonhadora. Às vezes ela fala coisas que... Se parcela são vocês e outra parcela maior são pessoas que vão vivenciar o propósito junto com vocês, pelo menos por um determinado período. São pessoas extremamente sonhadoras e que quando elas falam sobre as ideias que elas têm, muita gente costuma dizer que é loucura. Só que no fundo tem verdade e é útil. Enfim. Aqui só representa o trabalho que vocês vão iniciar, né? O 8 de ouros é o trabalho... É um trabalho que vocês vão iniciar baseado na verdade. Não que tem um as de espadas aqui, que pra mim representa início verdadeiro, mas eu sinto que vai ser um trabalho ao longo de uma lua. Na Umbanda, fala, né, algumas casas podem falar uma lua grande, que representa um ano inteiro. Vai ser um trabalho, aqui tem as fases da lua, né? Vai ser um trabalho, principalmente, durante um ano inteiro, muito árduo, para depois vir. Ainda não é a colheita, né? O 7 de ouros. Mas aqui vai ser um trabalho equilibrado. Eu sinto que aqui é o universo para com vocês. Será algo equilibrado. Vocês farão esse trabalho. E esse trabalho, por fazer parte do propósito de vida de vocês, vai preencher tão vivamente vocês que o dar e receber do universo vai ser incrível. Porque aqui é algo que faz parte do funcionamento, uma lei universal, posso chamar assim. Tudo para o universo tende a buscar um equilíbrio. Então, quando você emana uma energia expansiva de amor, carinho, gratidão, vem uma frase na minha mente agora que é do Pequeno Príncipe. Tu te tornas aquilo que cativas. É isso, né? Você se torna aquilo que você emana para o universo. Se você emana confusão, você atrai confusão. Se você emana equilíbrio, gratidão, energias boas, você vai atrair isso. E isso financeiramente também falando, tá? Tem um filme que eu gosto muito particularmente, mas sem considerar religiosidade ou religião. Se puderem, assistam, que é o filme do médium Divaldo. Ele fala muito, a mentora espiritual dele fala muito sobre se você emanar, tiver pensamentos que te afastam de Deus, você vai atrair espíritos que não tem luz nesse momento. Isso vai fazer sentido para alguém. Alguém que tá com o coração tão pesado nesse momento, perdido, e precisa de um alívio. Esse filme vai ajudar. Vamos lá, universo. O mais pode ser dito. Esse aqui. 8 de ouros de novo. Eu senti de trazer esse deck aqui. Ele é um deck de um desenho. É um baralho autoral, tá? Ou seja, a autora desse desenho, que é o
Hora de Aventura foi publicado por fãs ou de maneira informal, ou seja, não tem uma editora fixa. E isso que eu tô falando também vai fazer sentido para alguém. Mas eu senti de trazer ele porque quem já viu falar sobre esse desenho, ele conta sobre uma catarse, né? Sobre o fim do mundo e o início de um novo mundo. E eu sinto que faz parte dessa tiragem. Agora eu entendo por que eu intuí de trazê-lo, porque é basicamente o que vai acontecer. Vai transformar a vida de vocês, porque vocês vão transformar vidas também. Isso é uma responsabilidade muito grande, eu tenho consciência disso, né? 10 de ouros, embora seja uma responsabilidade muito grande, vocês estão preparados. E a colheita para vocês também vai ser grande, porque é quase como que o universo também proporcionando ferramentas para que vocês possam trazer 10 de ouros também, que para mim também é como o 10 de copas, é uma realização plena. Aqui a força, ela é muito importante porque quando tende a vir muitas realizações assim, nós somos humanos, né? Os pensamentos vêm e os sentimentos também. E também eu sinto que essas inseguranças que vocês têm ainda nesse momento é muito por conta desses sentimentos que vocês têm consciência de que não são tão bons, tá? Mas eu sei que os sentimentos humanos fazem parte, porque quando você caminha por um lugar para que você oriente pessoas a não ir até eles ou sair desse caminho não tão bom, por experiência você consegue ajudar. Então não se martiriza. Muitas vezes ter conhecimento desses sentimentos não te torna estes sentimentos e também não torna a sua essência. A sua essência, ela é clara. E eu sinto que vocês se abriram agora para consciência real de que vocês são assim, que a essência de vocês é expansiva, é pura. Mas vivemos num mundo dual, existe luz e sombra, então é necessário que vocês acolham a sombra de vocês. Rei de ouros também Lembra que eu acabei de falar sobre a questão de caminhar em mundos ou sentimentos ou uma estrada que não é tão boa, que te traz o conhecimento? Essa carta fala tudo, né? Olha o caos que é aqui. Aqui, para quem assistiu o desenho e tem essa referência, ele representa o lado sombrio do ser humano, né? Quase com a figura do diabo aqui. Tanto que de início eu olhei e eu pensei que realmente fosse a carta do diabo, mas não é. Então, um rei de ouros, ele traz maturidade, principalmente financeira e na matéria, mas essa carta claramente traz que ele também cortejou um lado sombrio, né? De novo, somos humanos. O que mais, universo? O que mais vocês podem falar através de mim que vai ajudar as pessoas? 10 de espadas, de novo. Mostra a necessidade de vocês controlarem o pensamento de vocês muito mais do que os sentimentos. O calcanhar de Aquiles de vocês são os pensamentos, nem tanto sentimento. Oito de copas, vocês deixando para trás
uma situação que causou instabilidade mental em vocês. O que mais, universo? Rainha de Ouros. Aqui pode ser que nesse processo vocês encontrem um complemento de almas. Alguém que vai ajudá-los nesse propósito, não só aquele pajem de copas, mas eu digo alguém no romance mesmo, sabe? Como que um companheiro. Vocês têm um propósito de vida juntos. Ah, nossa. Olha, gente, me arrepiei inteira aqui. Misericórdia. Se vocês... Ai, fazendo barbeiragem de novo. Se vocês notarem aqui, duas serpentes unidas em uma só e um filho aqui. Eu sinto que para algumas pessoas isso vai fazer sentido. Nessa união, parte do propósito de alma que vocês têm é para com uma alma que vai vir através de um filho, ou uma presença quase que filial para vocês. Que mais, universo? O que tá oculto? Torre. Ainda haverá um momento em que vocês poderão passar por uma decepção. Pode ser com pessoas, pode ser com situações, com ambientes que vocês que vocês ainda estão inseridos. Mas essa torre, ela pode parecer terrível, mas ela é necessária e vai haver a justiça no final das contas. No sol também. O que mais? Universo. De recado nós podemos dar aos nossos consulentes. Toma cuidado com esses desgastes, eles são desnecessários. Pessoas também, vocês devem cortar da vida de vocês. Não off. Aqui. Tá vendo que tem muita gente que não quer escutar o que vocês falam? Fica fazendo birra? Corta. Corta. Se vocês sentirem que tá na hora de cortar pessoas da vida de vocês, cortem. Sem dó nem piedade. Tem pessoas que nem fazem mais... Não tem mais ressonância com essa expansão espiritual toda. A tendência é que essas pessoas saiam da vida de vocês. Mas tem algumas que vocês ainda, talvez por gratidão, por apego, não sei o que, vocês ainda fazem questão de manter na vida de vocês. Cortem. Ó. Espiritualmente, vocês estão muito protegidos, tá? Mas é necessário que vocês prestem bastante atenção em quem vocês confiam. Ainda assim. Mais algum recado? A casa de vocês, no caso aqui eu interpreto como a alma, tá? Pode ser a casa física? Pode. Mas eu sinto que aqui vocês vão encontrar o lar, a essência de vocês depois dessa limpeza aqui, tá? E vocês claramente têm um caminho a decidir. Vocês podem optar por um caminho mais claro ou permanecer ainda nessa, não sei, eu senti de falar noite escura da alma. A noite escura da alma muitas vezes faz parte de momentos das nossas vidas kármicos, eu diria até, que chega para uma limpeza de tudo que não faz mais sentido pra gente, para que a nossa alma possa evoluir. Eu sinto muito
de falar sobre uma coisa que eu acredito, mas que eu respeito muito a crença de todos, que antes de nascermos nós pedimos para vivenciar determinadas coisas, quase que como contratos kármicos. E porque nós temos o livre-arbítrio, né? Mas quando a gente vivencia uma mesma situação e não muda, às vezes a vida, como uma torre, vem e tem que intervir pra gente conseguir sair do lugar, senão a gente não evolui, né? Então aqui é aquilo que eu falei, livre-arbítrio. Você pode permanecer, você tem a escolha de permanecer como você está, ou de não assumir essa responsabilidade que eu sei que é tão grande. Porém, é algo que você mesma pediu. Que você, enquanto alma, pediu para vivenciar, você assumiu essa responsabilidade. Eu sei que o que eu tô falando tem um peso muito grande, mas isso, se você olhar no sentido de que faz a sua alma expandir, se sentir feliz, grande, não é problema nenhum você se sentir grande, desde que ele faça parte da sua verdade interior. E não importa o que pensem, como te julguem, você tem o direito de ser feliz e vivenciar aquilo que você deseja. E não é problema nenhum. Se algo ou alguém não faz mais sentido para tua vida, você simplesmente tirá-lo, né? Para que você consiga buscar um caminho diferente para a evolução. E isso para outra pessoa também. Lembra que eu falei sobre a cura? Eu tenho essa caixinha aqui, né, de Ho'oponopono, que traz mensagens muito, muito fortes. E a que saiu é ala, caminho. Eu defino para onde eu quero ir, para onde meu coração me guia. Gente, é o que eu acabei de falar. Nossa, até arrepiei, viu? Isso aqui fala sobre a essência, sobre escolha de viver a sua própria verdade. Profundo, né? Vamos lá, eu senti também de tirar, não sei por quê, porque confesso que esse oráculo aqui eu não uso para esse tipo de coisas tão espirituais, mas nem tava embaralhado ainda. Esse aqui é o Keeper, fã desse Eckler do Ciro Marchetti. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Ciro Marchetti. Eu sinto uma energia bem jovial, sabe? Que não tem vergonha de dizer, olha, eu preciso de ajuda, eu tô no início. A interpretação que eu faço deste deck aqui, ela é intuitiva, tá? Eu me guio muito pelas imagens dele, do que no significado de acordo com o livreto em si. Quero uma carta. Por favor, universo. Certo. Olha, vieram duas. E 31. Aqui eu sinto muito sobre o julgamento das pessoas em relação a vocês, sabe? Aqui vocês vão ter o apoio desse complemento de alma aqui, principalmente para defender vocês. Defender pode ser que em palavras, em mostrar apoio no plano material, sim, mas muitas vezes pode ser que essa pessoa, ela entenda que esse caminho é seu, que você deve se posicionar,
mas só a presença dele, que você sabe que ele tem como te apoiar com palavras, com orientação, eu digo, nem sempre significa concordar com você, e sim o apoio, mostrar para ele, para você, no caso, a opinião verdadeira, porque é muito, muito raro, infelizmente, hoje em dia, alguém que é puramente sincero. Seja por medo, seja por intenções. E aqui, pode ser que vocês venham a ficar preocupados com um pai, com um tio, um avô, que possa passar por uma situação de saúde um pouco mais complicada. Mas eu sinto que a espiritualidade tá ao lado de vocês, tá? Eu não gosto muito de passar notícias sobre saúde, mas se saiu aqui, era meu papel passar, né? Ganho inesperado. Vai ter uma prosperidade muito grande na vida de vocês. É só vocês emanarem para o universo. Que no que tá oculto é um presente. Gente, foi uma tiragem muito forte. Me arrepiei bastante porque é um recado muito especial para alguém. Ressoei com boa parte dele também. E eu espero do fundo do meu coração que eu tenha conseguido ajudar, mesmo que um pouquinho, ou mesmo que só uma pessoa, não importa a quantidade. O que importa é que essa mensagem chegue para você e que faça sentido e que te ajude, porque eu sei como é colocar a opinião de outras pessoas à frente da nossa, seja por aceitação, desejo de aceitação, seja insegurança, seja não confiar na sua essência, porque outras pessoas dizem que a sua espiritualidade está errada, sua intuição está errada. Um conselho final que eu dou: não deixe a sua vida, a sua decisão, a sua essência na mão dos outros. Isso é um peso que nem o outro merece, no sentido de não ser justo com o outro também. É importante que a gente saiba que nós somos almas em evolução aqui. Não importa se aparentemente um mais evoluído que o outro, não é essa a questão. A questão é que os desafios, eles estão aqui para nos ensinar. A questão não é o problema, é a solução que você propõe para ele, né? A forma como você resolve esse problema. Muitas vezes a gente tendencia a ferir, a julgar o outro. Eu não tô dizendo que é fácil, e nem que eu sou santa ou que vocês devem ser, não é isso. Mas simplesmente porque vocês entendam que são sentimentos humanos e que não se julguem tanto. Busquem encontrar a essência de vocês. Que cada pessoa tem uma bússola interna. E quando essa bússola, seja lá o porquê, ela tá desregulada, só nós mesmos somos capazes de colocar o norte de novo. Então, é isso. Eu desejo que Deus abençoe imensamente a vida de vocês, que vocês alcancem o propósito de vida de cada um e que vocês sejam felizes, porque nós nascemos para isso, para sermos felizes. Que Deus abençoe o caminho e a vida de cada um de vocês. Namastê.